Eu sou Jaqueline Mânica e esse é o podcast Mentes que Conectam, gravados aqui nos estúdios da RDC TV. E hoje recebe os convidados Alex Bagé e Jonas Matos. Eu estou aqui numa emoção, porque é juntar, eu tenho convidado pessoas muito queridas mesmo, mas junto a gente poder convidar pessoas que a gente admira, que a gente é fã. Né? Então é muito bacana. Assim, hoje tem que conter minha emoção e quero ver a gente dar conta desse tempo que a gente tem aqui. Qual é a nossa conversa de hoje? Para empreender, precisa coragem, precisa ser meio maluquinho, meio louco, precisa o quê? Então eu vou começar apresentando aqui os meus convidados. O Alex Bagé. Iniciou carreira no jornalismo esportivo na Rádio Guaíba. Depois foi para a Pampa, que estava começando a Rádio Grenal. Além disso, trabalhou nas emissoras Band e RBS. Até que em 2023 ele decidiu investir nas redes sociais e no seu canal do YouTube. É palestrante, compositor, essa parte eu não conheço ainda, youtuber e também humorista de stand-up. O Jonas Matos é fundador, vocês viram que ele é gremistão também, né? Eu vim até a Rigor hoje para recebê-lo, né? Coisa boa, então, né? Os colorados que perdoam, mas assim, né, eu vou fazer só uma ressalva, que eu já convidei alguns colorados aqui, mas o pessoal não tem muito se manifestado. Então, apresentando o Jonas Matos, é fundador do grupo Mega Office, que assessora mais de 700 empresas nas áreas contábeis, gestão e infra de TI. Iniciou a trajetória empreendedora aos 23 anos e hoje conta com 90 colaboradores e sócios nas 7 empresas do grupo. Graduado em Ciências Contábeis, com MBA em Gestão de Negócios e pós-MBA em Negociação Empresarial pelo método de Harvard. Gurias, posso chamar vocês assim? Por favor. Uma bondade, né? Por favor, guria. Só que eu já sou avô, né? Eu sou avô. Eu tenho 2 netinhas já. Certo. A Manu de 5 anos e a Bela de 2. Eu fui pai cedo, fui avô cedo também. É uma dádiva, né? Tudo vai se ajeitando. Feliz demais, poxa. Tudo que eu consigo, que em determinado momento, em função de correria de trabalho, eu não conseguia fazer com as minhas filhas, hoje eu consigo dedicar para minhas netas. Enfim, é bom demais, assim. Eu tô louca para ser avó, fico perturbando a minha filha, ela sabe dizer assim, mas e tu, quando é que tu teve filho? E hoje, como a gente vive eu não tinha, por exemplo, na época das minhas filhas, a tecnologia que tem hoje. Então, por exemplo, receber um áudio no WhatsApp, a mais velha chamando, vovô, que elas moram em Florianópolis, né? Minha filha é fisioterapeuta, mora lá, tem clínica e tal. Então, vovô, tô indo para aí, porque a gente tem que passear. E aí, daqui a pouco, a mais nova, que ainda está encaminhando a fala, né? Vovô Gegé, vovô Gegé. Ai, que amor. Não tem nada que pague isso. Nada. Mas, guris, então, assim, eu sempre começo esse primeiro bloco falando um pouquinho de como é que vocês chegaram aqui. Estou diante de 2 pessoas que têm êxito na sua jornada. E então, como é que vocês construíram essa caminhada, essa trajetória tão bacana, assim, que gera tem tantas pessoas que seguem vocês, tantas pessoas que se inspiram em vocês? Eu vou deixar para o vovô começar, né? Uma questão de respeito, né? A letra A. Sabe que eu vou tentar resumir, assim, porque eu tenho 47 anos, né? Mas eu vivi intensamente desde muito cedo. Eu sou nascido em Bagé, por isso que eu sou chamado de Bagé. Meu pai também era de lá, a família da parte do meu pai era de lá. E aí o meu pai acaba adoecendo e aí, na busca de uma vida melhor, vem para a capital. E aí quando chega em Porto Alegre, até pela falta de dinheiro, eu venho de uma família muito pobre, a gente vai morar num bairro que tinha sido criado há pouco tempo, que era Restinga. Eu fui criado na Restinga, minha mãe mora até hoje lá na Restinga. Um abraço pro Tinga, então, né? Meu irmão, a gente se criou junto, poxa, incrível. Então vocês vão me ajudar a trazê-lo aqui, tá? Porque eu tô incomodando ele, eu digo assim, não é uma questão de sorte, não é uma questão de sorte. Tá sempre correndo. Eu estava com ele no dia 13, agora no aniversário dele. Eu tive lá, tava lá no aniversário dele. E, aliás, tem uma história do aniversário dele, que eu aproveito para contar, mesmo não sendo e eu acho que tem a ver com o que a gente vai falar aqui. Eu tenho o maior orgulho de falar onde eu fui criado, porque eu amo a Restinga. E hoje a gente desenvolve, tanto Tinga quanto eu, a gente desenvolve alguns projetos lá dentro do estado maior da Restinga. Eu me arrepio só de falar, porque o carnaval, ele orientou a minha vida. Porque a escola de samba, e por isso que eu coloco como compositor,
a escola de samba, ela me salvou, por exemplo, de, quem sabe, ir para a criminalidade. E eu sou um defensor, assim, de muito da cultura popular, porque o carnaval, de maneira geral, ele é muito marginalizado e depreciado, né? A cultura, de maneira principalmente das pessoas que vêm de baixo, né? Sempre, se tu falar no rap, alguém vai dizer que não é legal ouvir rap, que não é legal ouvir samba, pagode. E, na verdade, essas foram os primeiros heróis que eu tive, eles foram justamente era o Paulão da Tinga, que era o intérprete histórico lá do Estado Maior da Restinga. Então, quando a Restinga, ela entrava, eu desfilei a primeira vez com 11 anos. Então, quando eu cheguei na escola de samba, eu queria ser percussionista, eu gostava muito de batucar, de tocar. E eu ouvi de um diretor de bateria o seguinte: pode vir, só que tem que estar estudando. Olha que incrível isso. E aí tem pessoas que dizem que o carnaval é uma bagunça e usam o carnaval. Isso aqui tá um carnaval, às vezes quando tá bagunçado. Eu fico muito irritado com isso, para não dizer um palavrão. É uma ignorância. É uma ignorância. E eu acho que o grande problema da maioria do brasileiro em tudo, quando a gente fala de crença, quando a gente fala de fé, quando a gente fala de cultura, é muito mais a parte da ignorância do que qualquer outra coisa. E a escola de samba, ela me deu esse norte. Então eu sabia que para eu desfilar no carnaval, eu tinha que estar com o meu boletim em dia. Olha que incrível, um diretor de bateria, um cara que talvez não tivesse sequer uma formação assim muito elevada de estudo, mas de sabedoria incrível, que era o que eu sempre guardei da minha mãe e do meu pai. Eu sou filho de uma faxineira e de um pedreiro. Eles estudaram muito pouco, mas eles são pessoas de muita sabedoria. Eu guardo e carrego frases. O meu pai, principalmente, que já não está mais entre a gente, eu tenho ele tatuado, então todo dia eu converso com ele em algum momento. Quando eu estreiei no sala de redação, os meus primeiros 2 minutos falando foi olhando para o meu antebraço, porque ali é como se eu estivesse entrando na RBS representando o meu pai, porque eu me criei ouvindo sala de redação e o meu pai parava tudo e ficava discutindo com o rádio. Que é mais ou menos o que a gente vive hoje na internet, né? Com os haters lá, quem acha que se tu concorda com o cara, tu é gênio, se tu não concorda, tu é um idiota. Mas só para fechar essa parte do carnaval, então, quando eu vou para a escola de samba, a escola de samba me dá todo esse norte para que eu pudesse ser um cidadão de bem, para que eu pudesse entender que era possível tu conviver dentro de uma comunidade, de uma vila, porque ali a maior parte são de pessoas do bem, são de pessoas que trabalham, são de pessoas que lutam o dia a dia. Só que a gente vive praticamente contra todo um sistema, digamos assim. Então, e por isso que eu cito o Tinga e essa história do aniversário. Então, como nós éramos da bateria do Estado Maior da Restinga, nós tínhamos a carteirinha e a gente entrava de graça nos shows. E aí teve um show do Negritude Júnior em 1993. E aí nós fomos no show do Negritude Júnior e aí quando eles viram, e aí como a gente era da bateria, a gente podia ir no camarim. Quando nós chegamos no camarim, o Netinho de Paula e o Vagninho, que eram os 2 líderes, né? Eles olharam para nós assim, pô, gurizada, vocês querem entrar no camarim? Quando eles abrem a porta, tinha uma mesa muito farta, assim, com queijos, presunto, frios, frutas, que não era a nossa realidade. E eles também vinham de baixo, muito parecido com a nossa vida, então eles olhavam, vocês querem? Sirvam aí. A gente se servia e olhava eles e via neles um grau de satisfação. E a gente entendeu aquilo. E aí, quando a gente sai desse camarim, a gurizada toda se reúne e disse assim, nós temos um pacto a partir de agora. Algum dia, nós vamos encontrar esses caras e nós vamos contar para cada um deles. Ele está entendendo onde é que eu vou chegar porque ele estava no aniversário. E aí passou o tempo, eu criei uma roda de samba, sempre com essa coisa de empreendedor, né, muito ligado ao samba. Eu criei uma roda de samba chamada Samba do Guerreiro, porque eu sou devoto de São Jorge, aqui que era a quadra do Fidalgo, os Aristocratas na Ipiranga, foi sucesso total. E eu trazia artistas nacionais, né? E aí um dia eu consegui contratar o Vagninho. E eu contei isso para ele. E ele disse assim, encheu o olho d'água, disse, cara, tu tem que contar isso pro Neto. Porque a gente não lembra, era muita coisa, mas a gente entendeu. Aí o tempo passou, o Tinga de aniversário, o Tinga me manda o convite assim, cara, vai lá pro seguinte, ó, o Netinho de Paula é o convidado. Aí eu digo, cara, eu preciso contar essa história pra esse cara. Ele disse, não, a hora que ele chegar lá. Aí ele chegou, e eu fui lá e eu vi que ele tava cansado, né, da viagem. Eu disse, não, fica tranquilo, não quero foto, não quero nada. E a gente até acabou tirando a foto, eu contei essa história nas minhas redes sociais, mas eu contei essa história pra ele. E aí ele pegou e disse assim, pô, e vocês conseguiram. Então, sabe, é sobre isso. A vida da gente, ele é todo um processo, é um processo de acreditar que tu precisa trabalhar em cima de muita correção, e é isso que eu falo hoje quando a gente conversa lá com a gurizada que está dentro da escola de samba, porque hoje eu tenho quase que um vício na minha vida, né? Geralmente a gente liga o vício a uma coisa ruim. Eu adoro tênis, eu compro muito tênis. Sabe por quê? Porque quando eu tinha 12 anos,
eu pedi um tênis para minha mãe e a minha mãe na época conseguiu fazer um crediário. Não tinha nem cartão de crédito na época. E ela conseguiu fazer um crediário de um tênis que ela parcelou em 12 vezes. Então, ao longo de um ano, eu só tinha um tênis para usar. Para ir para balada, para ir para balada com 12 anos, mas para sair, qualquer coisa. E os meus amigos que já trabalhavam no tráfico de drogas, eles tinham um tênis melhor que o meu toda a semana. E eu fazia esse cálculo. Poxa, num mês o cara vai ter 4 tênis e outra, são 4 muito melhores do que os meus. Cara, por que eu não vou para lá? É tentador, hein? É tentador. Então dá certo. Tem muito da minha família, da índole e tal. Eu sou um cara muito devoto de São Jorge, eu tenho muita fé em Deus. Então eu sempre acreditei assim, cara, tem que ter algum sentido. E hoje, quando eu paro para pensar, às vezes eu nem consigo entender por que eu não fui para ter 4 tênis melhor do que eu tinha. E hoje, graças a Deus, eu consigo chegar numa loja, escolher o tênis que eu quero. Sou muito grato à minha mãe, ao meu pai. E, infelizmente, os meus amigos que foram para aquele tênis mais fácil, a maioria deles nem está mais entre a gente. Então, é uma sucessão de coisas. Então, eu sempre lembro da escola de samba, do carnaval, daquele diretor de bateria que disse que eu precisava estudar. Então, hoje, quando eu chego para conversar com alguns meninos, com alguns guris lá, eu sempre digo para eles, cara, a tua vida tá difícil, a minha era muito pior que a tua. Dá para fazer. Vai demorar mais? Vai. Vai ser mais complicado? Vai. Mas tem um sabor quando tu consegue lá na frente, sabe? De servir de exemplo. Eu não tô falando aqui, isso não tá ligado a dinheiro. Sim, sim. O meu pai usava uma frase que certamente não era dele, mas eu até quero tatuar essa frase, que ele sempre me disse que, cara, o grande legado de um homem não é o dinheiro que ele ganha ao longo da vida. É a quantidade de pessoas que ele consegue atingir. Então, por exemplo, eu sou um bom pedreiro, eu atingi muita gente, eu fiz muita obra, eu posso passar, às vezes, num muro e dizer, aquele muro foi eu que fiz. Então, ele sempre me disse isso. E aí, como comunicador, automaticamente, a gente não tem nem noção de quantas pessoas a gente acaba atingindo. Mas eu acho que o legado tá aí. E esse é um ponto, né, Bagé? Porque isso eu sempre percebi em ti. Eu gosto de futebol, eu tenho toda uma história com futebol, meu irmão jogou, meu pai foi conselheiro do Grêmio, né? Então, tem toda uma questão que eu gosto. Eu cresci ouvindo sala de redação. Né? Eu ia pro colégio com meu pai, né, ouvindo sala de redação e tal, e eu sempre gostei, né, bastante Então, eu sempre te escutei, né, nos vários programas, mas é engraçado. E eu sempre percebi essa garra em ti, essa obstinação. E uma coisa assim de ser uma pessoa muito independente, né, com muita autonomia. É uma coisa assim que daí, claro, meu olho é de psicóloga, né, então eu fico olhando isso brilha. E realmente, assim, acho que tem a questão, né, de poder estar com pessoas que são referência, mas tem também, para mim, é muito importante ter pessoas que eu olho, eu pesquiso e eu admiro, né? Quando eu estou falando aqui, não é da boca para fora. Então, acho que essa é uma essência desse programa. Deixa eu te ouvir também, né, Jonas? E aí depois a gente vai conversar, porque quando eu escutei o Bagé, e aí a gente tem um outro amigo que é em comum, que é o Índio. Sim. Lá do 20/9. Sim. Sabe que ele é da mesma geração. Sim. Nós nos criamos todos praticamente juntos, assim. Numa mesma turma de meninos. E eu fiz Carreiras na Rua, porque eu estou há horas nessa batalha de botar esse tema na rua, de fazer com que mais pessoas possam escutar. Porque muitas pessoas, por exemplo, quem está dentro das universidades, e eu sou professora na universidade, está com os professores lá, tem acesso. Mas tem gente que não tem acesso. Então, a minha batalha é essa, né? Como é que eu vou fazer? E eu não sou do jornalismo, eu não sou comunicadora, eu não sou, então eu venho nisso. E aí mas tu te engana, tu pode não ser do jornalismo, comunicadora tu és. Obrigada. Feedback do ar, assim, agora eu fiquei mais nervosa ainda. E aí eu convidei o Índio. E aí o Índio fala sobre isso, né? Porque o Índio chegou a escorregar, né? E ele diz, teve um momento que eu furei a bolha, né? Que é poder se dar conta disso, porque esse talvez seja o grande diferencial, o furar a bolha, sabe? De tu conseguir entender através de, sei lá, de um recado, de um conselho, mas tu conseguir entender o porquê que aquele processo está acontecendo. E aí tem pessoas que entram na tua vida, e eu acho que em cada um de nós isso aconteceu. Tem muita coisa, é difícil alguma coisa na minha vida que eu não acredite, sabe? Eu procuro entender, eu procuro ler, eu procuro saber por que está sendo falado aquilo. Por que aquilo gerou repercussão? Tem que ter um sentido. Então tem pouquíssimas coisas na vida assim que eu não acredito. E eu acredito em anjos, por exemplo. Eu acredito que tem pessoas que elas passam por ti em algum momento e te diz uma frase assim. E como é que a gente sabe que a gente acaba sendo tocado, né, por isso? Porque lá na frente tu vai entender o poder daquela frase, o que aquela palavra te impactou. Eu acredito muito nisso. E o Índio teve alguns, eu tive outros. O Paulinho, a história do Tinga, ele já tinha sido reprovado em 2 testes do Inter. Sim. Ele vai fazer um terceiro no Grêmio.
E aí a gente até gravou o documentário outro dia, Eu Sou o Motorista do Ônibus, ensinando. Sério, a gente fez. Passou no lançamento do livro, Aquele lá, pois é, o motorista do ônibus era eu. Então, tá ele na parada de ônibus, e aí tá a Labarte participa com o Labartinho, o Marcelinho. Então ele tá na parada do ônibus e a gurizada ali tá assim, pô, o que tu vai fazer? Não, cara, hoje eu vou fazer um teste no Grêmio. Mas tu já foi reprovado em 2, não, cara, hoje vai dar certo. Os caras tá louco, meu, pega aqui, toma 50 pila aqui e fica aqui com a gente, porque os caras trabalhavam no tráfico. E aí o ônibus chega. E aí ele tem que decidir. E ele embarca no ônibus. E isso muda a vida dele. Que maravilha. Eu falo demais, tá? Não. É um perigo que é bom ouvir o cara. Não, é isso. Eu já tô palestrando aqui. Vamos lá, vamos te ouvir também, Jonas, né? Porque também tem história e isso. E olha as conexões, né? Sim. Mentes que conectam o nome desse programa. Olha quantas conexões a gente falou aqui. E nós nos conectamos a partir do índio, né? Sim. Com ele que você falou. Na verdade, a Jéssica Tarantino, que falou em você, Valenti. E aí o índio, eu comecei a olhar, eu disse, o índio conhece ele. Eu disse assim, tá aí, quem é que vai me fazer que eu chegue em ti? Daí foi o índio que nos aproximou. Bom, então, primeiramente, muitíssimo obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui contigo. Tu deixa teus convidados muito à vontade, né? Com certeza. E ouvindo a história do Bagé, não sabia que ele também iniciou lá na adolescência num escritório de contabilidade como office boy. E esse foi o meu primeiro emprego formal. E eu digo formal porque desde criança meus tios tinham comércios e eu, em turno inverso ao colégio, eu já trabalhava com meus tios. Com a minha mãe e com os meus tios, sempre trabalhei. E aí, com 18, começa num escritório de contabilidade como office boy, que hoje nem existe mais, no mundo virtual não existe mais essa profissão, mas ali auxiliando um pequeno escritório de 2, 3 pessoas. Devido à responsabilidade que eu já tinha de trabalhar como criança, eu fui assumindo aquele escritório como meu e ajudando muito o meu chefe. Ele me convidou para ser sócio do escritório. E antes de ser sócio, desde que eu era office boy, eu já me colocava como dono, porque o compromisso que veio de uma infância um pouco mais precoce, por ter começado a trabalhar muito cedo. Aí, com 23, eu inicio o meu negócio. Tive alguns mentores que me ajudaram a furar essa bolha do lugar que a gente nasceu, com uma família muito simples também, sem familiares com grandes condições e tal. Então tive clientes que me ajudaram a conhecer melhor o mundo do empreendedorismo, a ver que existe um outro Brasil, um Brasil que deu certo empreendendo, com gente que arregaça as mangas, vai lá e faz e produz algo grandioso, entendendo que existia isso, me desenvolvendo. Entramos no Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, PGQP-RS, fundado por Jorge Gerdau. Na época, no final dos anos 90, as grandes empresas participavam e mostravam seus cases, eu ficava alucinado com aquilo. Fruto desse programa, que meu desejo era ter um projeto, um plano, um planejamento de como mudar de vida, era isso que eu queria. Então, um amigo me disse, olha, se tu participar desse programa, que são 8 critérios da qualidade, se vocês ganharem os prêmios, um monte de gente vai te convidar para estar contando a história de vocês e tal. E foi o que aconteceu. Nós fomos daí, a partir desse programa de qualidade, nós fomos premiados por 3 vezes. Isso mudou o meu networking, realmente tudo de melhor que poderia acontecer nesse planejamento aconteceu. Até que nos degraus de evolução, eu iniciei o negócio faz 25 anos já, em dezembro, agora completou 25 anos. Hoje nós somos um grupo com 4 empresas de contabilidade, uma empresa de consultoria em gestão e 2 empresas de tecnologia. Uma delas com infra de TI e a outra empresa chamada Acelerador Contábil, que faz robôs para escritório de contabilidade. Algo que nós começamos para dentro de casa, se tornou um braço. Fora essas atividades também, nós temos um braço de educação corporativa, no qual ontem você acompanhou alguma coisa ali, estava com mais de 100 empreendedores num happy hour que nós promovemos, lançando a nossa 3ª turma de imersão, que será em março, onde nós ficamos 2 dias com os principais temas do empreendedorismo. Mentores vêm de fora, que eu contrato para estar dando essas mentorias, essa imersão de 2 dias. Então, nós temos esse braço de educação corporativa que eu me identifico muito, porque a minha vida foi muito impactada
ouvindo pessoas diferentes, ouvindo essas realidades que eu não conhecia. Então eu confio muito no poder, às vezes, de uma frase que tu ouve, às vezes uma frase que conecta com uma indecisão para o teu momento. Sabe, e ouvindo vocês, né, eu vi a questão que o Bagé falou dos anjos, né, e tu falou dos mentores, das Sim, pessoas, sim, que sim. isso, e é isso que eu coloco, às vezes aparece, tem um material lá que eu apresento nas minhas aulas, palestras, as competências que a gente tem que ter para dar conta do mundo que está aí, e uma delas é liderança e influência social, e eu digo para as pessoas, liderança não é cargo, é atitude, é a liderança que tu vai ter na fila do pão. Ah, e o que a gente tem visto, né? O quanto que hoje os jovens não querem, falam em liderança, eles torcem o nariz. Sim, e só pegando um gancho no que tu falaste, porque tu até me estava perguntando, Jonas, o que é aquilo que tu estava dando os livros para as pessoas lá, que eu vi que tu chamou no palco, foram 3 pessoas que ganharam um livro. O que é isso? É uma campanha que eu tenho no meu Instagram, de a cada mês eu vou compartilhando sobre um livro. No mês de janeiro foi sobre liderança. E esse livro, chamado Líder 360 Graus, é um livro que ele fala como que uma pessoa de nível médio, que ainda não está no topo da organização, que está no nível médio, faz para ganhar relevância naquele negócio. E aí o livro ensina sobre a influência que se desenvolve. Então, por que o título é 360 graus? Porque ele te ensina a como ganhar essa influência para quem está abaixo de ti na hierarquia, os teus pares e a tua diretoria. Aí ele dá o passo a passo de, nesses 3 níveis, como você ser relevante para quem está abaixo, pares e diretoria. Eu fui trabalhando isso durante um mês, é um livro de John Maxwell, que é um dos maiores formadores de líderes do mundo, e é um livro precioso porque ele ajuda justamente ou CEOs que querem desenvolver as suas equipes, os seus times, ou quem está naquela posição e quer saber como evoluir. E a tônica do livro é isso aí, que a liderança não é uma posição. A verdadeira liderança é aquela que a pessoa se comporta como sendo, que ganha uma influência e uma relevância com as pessoas e o respeito das pessoas e está disposto a ajudá-las, e ela, antes de ter um título, uma posição, ela já exerce essa liderança. Depois, quando chega mesmo o cargo, apenas chancelou algo que na prática já existia. Que já era natural, né? Que já era natural. Que é o que a gente diferencia no meio corporativo do chefe e do líder. Perfeito. Porque perfeito. todo líder pode ser chefe, nem todo chefe é líder, né? Porque daqui a pouco ele confunde a parte autoritária, a questão do cargo, de se sentir diferente. E a grande maioria dos líderes que a gente acaba lendo, estudando, buscando em artigos, eles sempre se portaram como coletividade. Eles se destacavam dentro de uma coletividade. Geralmente o chefe é o cara que busca a individualidade. Ele quer mostrar que ele é diferente daquela equipe que ele quer que seja justamente igual a ele. É algo contraditório, assim. Tá olhando só para o umbigo dele. Né? Mas isso tem a ver diretamente com a questão da personalidade, né? O chefe, ele não tem seguidores. O chefe, ele tem subordinados. O líder não. O líder, ele tem parceiros, ele tem seguidores. Ele inspira, né? Ele é inspirador. E esse é o ponto, porque quando eu escuto vocês, eu vejo que vocês são pessoas que inspiram e vocês foram inspirados por pessoas. Né? E essa é a questão que eu tenho chamado, às vezes assim, pode parecer até meio romântico ou sonhador, mas eu sou uma sonhadora. Né? Eu acho que a gente tem que ser um pouco menos egoísta e se importar um pouco mais de impactar na vida das pessoas, de deixar empatia, de deixar alguma coisa para as pessoas, sabe, assim, com quem tu convive, deixar o teu ambiente melhor. E aí lá na Restinga também tem uma pessoa que eu admiro muito que chama-se Roberta Capitão. A Roberta Capitão, ela tem toda uma questão de empreendedorismo. E aí um dia ela foi num evento lá na PUC e ela foi dizer assim, o que vocês chamam de empreender, o pessoal lá na Restinga chama de se virar. Dá um jeito. Quando quebra, dá um jeito. Quando quebra, eu achei fantástico isso, assim, a gente diz, quebrou, a empresa faliu, não sei, para lá, deu ruim. Tem a ver com o que a gente está falando, e eu sei que, infelizmente, não está acessível para todos. Toda vez que alguém me pergunta em algum podcast, alguma conversa, assim, se pudesse deixar alguma mensagem aí que não tem a ver com o teu dia a dia, assim, não do futebol, né, porque o meu dia a dia é muito baseado no futebol. Eu sempre digo assim, façam terapia. Terapia é o melhor investimento que alguém pode fazer na vida. A terapia, eu sei que infelizmente ainda é caro, não né? É acessível. Não é tão acessível, teria que ser algo, quem sabe, para estar disponível em todas as faixas financeiras, sociais e etárias do brasileiro.
a terapia mudou minha vida, porque a partir do momento que eu comecei a fazer terapia, e eu começo a fazer terapia, olha, aí a questão do exemplo, né? Um dia eu tô conversando, não sei nem se ele lembra disso, tô conversando com o Paulo Roberto Falcão. E aí, papo vai, papo vem, a gente tá falando de futebol, daqui a pouco, sei lá o que foi o assunto, e ele disse assim, não, inclusive eu tava conversando lá na minha terapia, eu disse, tu faz terapia? E ele disse assim, há mais de 20 anos. E aí, na minha ignorância da época, o que eu pensei? Eu não sabia que estava doente. Não, outra. Primeira coisa que tu pensa. Eu falei com o Nilmar, ex-jogador do Inter, sobre isso, que ele parou de jogar pela questão da depressão. E aí, o que eu pensei na minha ignorância da época? O Falcão é rico, conhecido no mundo inteiro. O cara é chamado de rei de Roma. Chega na Itália, não consegue sair na rua. Como é que esse cara tem algum problema? Aí daqui a pouco me ligou assim, não, peraí. Se ele tem esse problema, como é que eu não vou achar que eu não posso fazer terapia, né? E aí eu fui entender que a terapia, na verdade, é um tratamento ao longo da tua vida. Tu vai te autoconhecendo. Isso foi fundamental. Porque, por que eu conto sempre a história? E eu tenho o maior orgulho da minha carreira de ter passado nas 4 principais emissoras. Eu começo na Rádio Guaíba, que depois foi adquirida pelo Grupo Record. Lá tive muitos problemas, porque eu levei o carnaval lá para dentro, e aí depois vem a questão das ideologias, porque daí a Record foi adquirida por um grupo que tem uma ligação, né, com a Igreja Universal. O carnaval, ele é muito focado na cultura de matriz africana, de valorizar a religião de matriz africana, né, de falar dos orixás, mas aí pela ignorância da galera, em alguns momentos se achava que aquilo era quase uma apologia a uma determinada religião. Então, sabe, tive muito problema. E aí saí do Grupo Record, vou para Pampa. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Vou para Pampa, que está começando a Rádio Grenal. Depois eu recebo o convite da Bandeirantes, e aí passo a fazer rádio e TV. E aí, nesse meio tempo, eu recebi 3, 4 propostas da RBS. E todo sonho de qualquer jornalista aqui no Rio Grande do Sul é chegar na RBS, que é a afiliada da Globo. E aí, onde é que entra a terapia? Eu tive maturidade para entender que as 2 primeiras propostas, por exemplo, elas não eram interessantes para mim. Eu trocaria de lugar para dizer que eu estava no maior grupo de comunicação do Rio Grande do Sul. E aí, quando chega a 3ª proposta, eu consigo aí sim encaixar do jeito que eu queria, indo para os principais programas da grade e chegando num meio corporativo completamente diferente do que eu tinha vivido até ali. Por exemplo, chego lá no Grupo Bandeirantes, o RH da Bandeirantes era uma sala. O RH da RBS é um andar. Então tudo começa a mudar. E aí tu tem mais vaidade no dia a dia, que é natural de todo ser humano. Então a terapia ali foi fundamental para que eu pudesse entender, para que eu pudesse trabalhar essas coisas. E principalmente, tem uma frase que eu ouvi da doutora Yara, minha psicóloga e terapeuta, e eu disse um dia para ela assim, pô, essa frase eu uso para a vida. Que ela disse assim, tu precisa aprender a valorizar tuas conquistas. Porque principalmente para quem vem de baixo, às vezes tu liga o automático, assim, eu consegui isso aqui. Pô, isso aqui é muito valioso. Como é que tu consegue isso? Pô, tu conseguiu isso trabalhando muito duro, estudando, te dedicando, procurando informação, buscando estratégia para chegar mais longe. Então, essas coisas, esse tratamento da nossa cabeça, e ele é visto ainda de uma maneira muito equivocada e preconceituosa no Brasil. Porque se tu diz pra uma pessoa assim, tu precisa tratar a tua cabeça. O cara diz, não, eu tô doente. Não, todos nós precisamos desse acompanhamento, né? E se for, não conta nem pros amigos daí, né? Exato! Quando eu era solteira, eu não dizia que eu estava fazendo psicologia. Porque eu chegava nas festas, dizia que estava fazendo psicologia, o pessoal dava no pé, essa daí vai ficar me analisando. Exatamente. Aí o meu irmão, né, sempre foi do esporte, estava fazendo educação física, eu adorava, estava sempre lá no IPA, daí eu disse assim, eu estou fazendo educação física. Eu fiz jornalismo no IPA. É uma bela instituição, né? Uma pena, que agora acho que nem tem mais o jornalismo. Foi muito rápido, o IPA... O IPA também fechou. Infelizmente. Mas, guris, olha só, uma questão assim, que está vinculado com o que a gente está falando, teve um embate que eu tive num determinado momento, assim, com os vários embates que a gente tem, teve uma pessoa que me disse assim, tu tem coragem de dizer que no Brasil as pessoas podem escolher? Né? E foi um embate, assim, no momento, assim, tinha muitas pessoas e tal, né? E aí eu me lembro, na hora, assim, me deu uma calma, porque eu disse assim, é uma casca de banana que está sendo colocada para mim aqui, né? E aí eu respirei e eu disse, olha, é uma pergunta, porque se é uma pergunta eu vou responder. E eu vou responder não com a intenção de convencer ninguém, mas eu vou te dizer o que eu penso.
Porque eu sou filha de um pai que, com 8 anos, ganhou brinquedo em fila de igreja. Né? Então a vida me diz que sim, né? E fora uma série de situações que eu converso com as pessoas, eu adoro ouvir história, eu fico assim, escutando as histórias. E então eu queria que vocês pudessem falar sobre isso, né? Porque hoje o nosso tema é muito disso, de empreender. Vocês são pessoas que empreenderam na carreira. Sim. Vocês hoje têm negócios, daqui a pouco está empreendendo com um projeto social. Né? E acho que as redes não deixam de ser um projeto social, né? Porque elas têm essa questão de poder chegar nas pessoas. E então, como é que vocês pensam assim? Porque vocês tiveram uma situação difícil, vocês fizeram escolhas. Sim. A terapia, né? Se conhecer é um processo, mas que mais que precisa para as pessoas conseguirem empreender? Bom, o Brasil, falando um pouquinho mais tecnicamente agora, o Brasil tem 21 milhões de CNPJs. Tá? Desses 21 milhões, 93% são MEI, que é o microempreendedor individual, micro ou pequena empresa. Ou seja, nós somos um país onde a esmagadora maioria de empresas são pequenas. E isso, por um lado, é bom, porque tem muitos empreendedores, no mínimo 21 milhões, se cada empresa tivesse um dono só. Então, tu multiplica por talvez 3, dá 60 milhões de empreendedores. Somos um país de muitos empreendedores, onde a grande maioria empreende por necessidade. Tanto é que 70% dos negócios, dos CNPJs do país, são de MEI, microempreendedor individual. Muitas dessas pessoas vieram da pandemia, que perderam o seu emprego e precisavam de ter um CNPJ para se formalizar. E apenas menos de 5%, menos de 10% das empresas são médias ou grandes. E eu observo como uma pessoa que assessora empresários há 25 anos, que a maioria das pessoas, mesmo tendo negócios, ficam estagnadas. Elas atingem um básico, um patamar e ficam estagnadas na carreira. Só que tem uma elite que se destaca e está sempre dando o próximo passo. E quando eu falo em elite, não é uma elite por favorecimento familiar, que teve condições diferentes, mas uma elite de pessoas que se autodesenvolveram e que sabem que existe mais, que é possível mais. Ontem, no nosso evento, eu falava sobre a tríade da mente milionária. O que é uma pessoa que tem uma mente milionária? Então, a pessoa que realmente ela consegue mudar de patamar de vida, mudar da sua realidade e subir um monte, o seu próprio Everest, né? Cada um, eu não tenho que comparar ao seu sucesso, ao teu, eu tenho que comparar aquele monte, aquele morro que eu vou subir para chegar lá no topo e saber que eu venci. Então essas pessoas, elas têm alguns comportamentos em comum. E o primeiro comportamento é que elas buscam as melhores ferramentas. Não tem como se destacar se tu não tiver boas ferramentas de trabalho. E essa ferramenta, ela começa primeiro no investimento que nós fizemos em nós mesmos, nos cursos de qualificação. Eu quero falar no microfone. Tá, mas para te ser bom e reconhecido, muito além do talento, o que mais que precisa? Então essa pessoa que se colocou numa elite e que tem uma mentalidade milionária, ela busca as melhores ferramentas para ela mesma, para ser o melhor profissional, não um profissional que teve mais sorte, mas o melhor, estar entre os melhores da sua categoria, se qualificando sempre e qualificando a sua empresa através de maquinários, softwares, treinamento de equipes. Então, o primeiro dessa tríade é realmente buscar as melhores ferramentas. Isso começa lá na nossa adolescência, juventude, quando nós escolhemos que profissão nós vamos seguir, e muitas vezes lá já determina, essa pessoa está sempre querendo evoluir. Depois, na vida adulta, investimos na carreira ou nos negócios. O segundo ponto é realmente a mentalidade. Se o primeiro são as ferramentas para mim ser um bom profissional, o segundo é a evolução da mentalidade. Certamente, nenhum de nós estaríamos sentado aqui nessa mesa, nessa emissora, se nós não tivéssemos evoluído muito a mentalidade. Por quê? Porque nós nos criamos com uma herança de ambiente. Nós temos um ambiente que nem sempre, na minoria das vezes, é um ambiente que favorece o autodesenvolvimento. Os círculos que nós estamos inseridos, a realidade de nós, maioria dos brasileiros, não é que vai favorecer. Então, na vida adulta, eu tenho que, por exemplo, acreditar em mim.
Ok, mas como é que foi? Qual é que foi essa primeira herança? As pessoas que me criaram, elas acreditavam, elas colocavam, plantavam sementes que vão fortalecer a minha identidade, a minha crença de que eu sou capaz? Muitas vezes não. Aí entra a coragem de investir numa terapia, aí entra a coragem de buscar ajuda em literaturas, em imersões, em autoconhecimento, para ter uma mentalidade que te favorece. Porque um dos segredos da mente milionária, que está lá no livro de Tim Harvard, é eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Então, essas pessoas que vencem na vida, de fato, elas ganham essa batalha mental que todos nós temos, né? A batalha, ai, será que vai dar certo? Ou estar sem um dos maiores, para você que é psicóloga, né? Ou a depressão ou a ansiedade, um dos maiores males que nós enfrentamos hoje, né? Então, a guerra mental faz parte de quem realmente vence. Vencer essa guerra, observar os pensamentos e se eles estão nos favorecendo ou se eles estão sendo o nosso inimigo. Porque se eu alimento as coisas que não me favorecem, eu estou me auto-boicotando. Tá? E o terceiro, só para fazer o fechamento, né? Então, se o primeiro são as ferramentas, o segundo é a evolução, a renovação da mentalidade, o terceiro são as atitudes. Porque não adianta nada eu ter ferramentas, eu ter uma boa mentalidade, se eu não tiver atitudes. E atitudes envolve decisões com coragem, ter coragem de dar o próximo passo, agir apesar dos medos, agir apesar dos medos. E como que se age apesar do medo? Porque o medo é bom ou é ruim? Depende da ocasião, ele pode ser maravilhoso, porque ele salva vidas, o medo. Mas, na maioria das vezes, esse medo é o que nos impede de ir além. Então, quando eu faço... Como é que se age apesar dos medos? Fazendo os estudos necessários para dar o próximo passo no empreendedorismo, se esse é o tema, ou na carreira, fazendo os estudos necessários, conversando com as pessoas que podem me apoiar, me assessorar, que são especialistas nas suas áreas, olhando para aquela pessoa que me influencia, às vezes, lá de longe também. Então, ir rompendo para realmente ter um comportamento, e quando eu falo de mentalidade milionária, não significa que todos queiram ou vão se transformar no milionário, mas é o meu próprio Everest, né? Da onde eu saí e aonde eu estou construindo essa jornada. E ouvindo vocês ver, né, como é interessante, porque teve uma hora que vocês estavam falando e eu estava pensando, e agora eu não vou falar, não é psicóloga que eu estou falando aqui, é a Jaque. Né? E eu estava pensando assim, porque o que acontece? Meu pai teve muita escassez. Então, quando meu pai nos teve, ele nos protegeu muito, muito. Né? Tanto que o pai mentiu da doença dele. Eu, que sou mais metida, eu fui fuçar para descobrir. Né? O meu irmão só ficou sabendo realmente quando o pai estava hospitalizado e então a gente acabou sendo muito protegido, né? E quando eu olho assim a garra de vocês, e eu vejo que olha que eu me acho uma pessoa ousada, mas em alguns momentos eu olho assim, eu digo assim, tu vê, né? Esse é o outro lado da dor, porque a dor te dá uma impulsão diferente. Ela tocou num ponto tão legal. Ela impacta cada pessoa de uma maneira diferente, né? Sim. Eu costumo dizer que daqui a pouco a dor ela pode te motivar dizendo assim, cara, eu quero parar de sentir essa dor e eu sei o caminho para parar de sentir. Anestesia. E para algumas pessoas ela vai realmente impactar. Então, quando a gente tem um problema, eu costumo dizer, cara, se a gente sentar, só acender uma vela e só pro lado da fé, e só sentar e chorar, a gente vai continuar com o problema. Perfeito. Então a gente tem que procurar uma maneira de solucionar, porque para tudo tem uma solução. Eu posso postergar, eu posso buscar mais pessoas que possam me ajudar. E eu acho que essa maneira, e estava o Jonas falando aqui, eu estava vendo grandes coisas do que passou na minha vida, pelo fato de ter vindo de uma família pobre e tal, com muita dificuldade, tem um ponto que quando eu faço essa opção, porque a minha carreira como jornalista, ela para o que eu queria, super bem sucedida. Eu consegui fazer o que poucas pessoas conseguiram, de participar nas principais emissoras, fazer parte dos principais programas e chegar num momento que eu consegui, inclusive, sair daquilo tudo que era muito confortável. É muito confortável trabalhar no Grupo RBS, para quem quer fazer uma carreira. Sim. Porque tu tem repercussão, de uma hora para outra, o governador do estado sabe quem tu é. Tu conversa com o dono de grandes redes atacadistas e por aí vai, o cara como se fosse teu amigo. Então isso muda. Agora tu conseguir entender que apesar disso tudo,
tu ainda pode fazer um alcance diferenciado, como eu busquei para fazer para as minhas redes sociais e principalmente para retomar o meu canal de YouTube, porque eu tive que parar quando eu fui para lá, porque era uma exigência do Sistema Globo e tal. Mas por que eu estou citando isso? Porque eu vinha de uma família que eu ouvia do meu pai e da minha mãe que independentemente do que acontecesse, eu precisava ter uma carteira assinada. Sim. Porque no dia 5, se tudo desse errado, por menor que fosse o meu salário, ele estava garantido. Que eu ia ter férias, que eu ia ter 13º, que eu ia garantir a minha família. Isso, mesmo eu estando aí, já na época, com mais de 45 anos, eu hesitei várias vezes. Mas e essa voz nem sempre ela é racional, né? Não, muitas vezes ela atua nem sempre. Então, quando eu tomo a decisão, e aí, passados 2, 3 meses, eu vejo em todos os aspectos o quanto foi acertada a minha decisão, o quanto. Mas aí a gente tem que estar preparado para isso. A gente não pode simplesmente assim, cara, vou mudar minha vida. Eu sou jornalista, eu vou me transformar agora num palestrante. Tu até pode fazer, mas tu precisa te preparar para isso, né? Porque tu vai impactar pessoas, tu vai ter que... tu tem toda uma questão de convicção naquilo que tu tá passando. Tô pegando no âmbito da comunicação. Então precisa preparo, aquilo de estudar, de fazer imersão, de dominar aquilo que tu quer realmente expor para as pessoas. Mas esse passo, para mim, foi muito difícil. De sair da comodidade de ser um funcionário de uma grande empresa para, de uma hora para outra, não ter mais as férias, não ter mais 13º, trabalhar todos os dias, acordo pensando no meu trabalho, mas eu nunca fui tão feliz profissionalmente como eu sou atualmente. Tu sabe, Bagé, quando eu te vi o teu movimento, e por que eu queria muito que tu viesse aqui, porque eu tenho uma cliente que, num determinado momento, ela me disse, eu tenho algemas de ouro. Uhum. Eu dizia que eu estava dentro de uma gaiola de ouro. Eu era um pássaro numa gaiola de ouro. E aí, e ela dizia isso, né? Como que eu abro mão disso? E ela ainda não conseguiu abrir. É difícil. Então, assim, era muito importante poder trazer isso, né? Assim, e ao mesmo tempo isso não é mágica, é trabalho, né? Porque eu olho assim, dá um pouco, os jogos terminam 11 horas da noite e tu tá lá fazendo, e no outro dia cedo já 1h30 da manhã. Então isso é uma loucura, assim, e é isso que tem todo um esforço, mas gente... O Simon já me avisou. Faltam 5 minutos. Eu cheguei a levar um choque. Agora, a gente fala demais, né, Jonas? Agora já 3 minutos. Cada vez que ele aparece, ele me dá um frio, né? E eu sabia que isso ia acontecer, né? Todos acontecem, mas com vocês que são pessoas que comunicam e que têm realmente. Mas, gente, assim, eu sempre termino o programa exatamente com isso. Um conselho. É um conselho, dá um pouco um livro, os livros que tu já trabalhou, ou talvez o próximo que tu vai trabalhar. Não, mas o que vocês dariam como um conselho para quem está escutando? Para que vocês possam, de repente, ser um anjo na vida dessas pessoas. Eu acredito muito na lei do processo. A lei do processo. E o que diz essa lei? Que tu não pode, tem etapas na vida que tu não pode queimar. Então, se tu tem um sonho grande... vai cumprindo as tuas fases e vivenciando a tua fase para te tornar um melhor profissional. Se é arriscar, arrisca com não te expondo ao risco de ruínas. Então, com cautela, crescente, mas com cautela. E como que a gente sabe quando eu estou sendo... É óbvio que a persistência ela é desejável e todos os vencedores são persistentes. Ninguém precisa de uma palavra persista, todos sabem. Mas como entender qual a diferença entre um insistente, que bate sempre no murro em ponto de faca, do persistente? Então, o insistente... ele tem o mérito de não desistir nunca. Também tem o mérito. Só que ele faz sempre a coisa da mesma maneira. Ele vai da mesma maneira. O persistente, ele não desiste, porém, ele observa o ambiente, ele muda a estratégia, ele conversa com pessoas novas, ele se renova em busca aos seus objetivos. Então, eu recomendo a persistência e a compreensão desse detalhe que existe em ser um mero insistente para uma pessoa realmente vencedora e persistente. Precisa de coragem, né? A loucura a gente vai tratando com a terapia. Mas, Bagé, qual que seria a tua última fala aqui? Eu penso que tem algumas coisas que eu passei na minha vida, assim, de tentar outros empreendimentos, né? E eu sempre digo assim, tenta fazer algo que te agrada, mas que tu tenha domínio. Se tu ainda não tem domínio daquele determinado assunto, tu procura essa capacitação. Mas não faz aquilo de daqui a pouco tu saiu de uma empresa, tu pegou, sei lá, alguma indenização, recebeu algum dinheiro que tinha para receber, e aí tu resolve assim, vou abrir uma loja de tintas. Azar, tem que arriscar. Mas tu nunca trabalhou com tintas.
Não, mas eu sei que tintas é um ramo que dá dinheiro. Dá dinheiro para quem sabe fazer. Todo ramo pode dar dinheiro. E todo ramo pode dar errado. Eu fiz isso algumas vezes já com empresas de confecção de camisetas. Deu certo por um tempo. Depois não dava, por quê? Porque não era minha expertise. A partir do momento que eu entendi que eu poderia ser a minha própria indústria, trabalhando comunicação, sendo ela pelos meus vídeos diários no YouTube, por lives, por transmissão de jogos, por palestras, aí eu tive domínio daquilo que eu tenho noção que eu sei fazer. Bom, como é que eu vou atingir as pessoas? Aí é um outro processo. Sim. E a questão desse processo que a gente está falando, que é tu te preparar. Que tu mas faça aquilo que realmente tu tem algum tipo de domínio, sabe? Não vai. Se tu toca guitarra, primeiro aprende bateria. Não tenta substituir o baterista antes de estar preparado. Que maravilha, que maravilha. Eu fico aqui fiquei olhando para os dois. Jonas, Bagé, obrigada de coração, agradeço. assim, porque eu sei que a agenda de vocês, assim, realmente acho que essa é uma outra gentileza. Eu acho que isso é uma forma também da gente poder estar colaborando quando a gente dedica o nosso tempo, que é algo que é precioso, né? Tempo é dinheiro e vida, né? Gente, nós, infelizmente, nós temos que encerrar. Esse foi o Mentes que Conectam, comigo, Jaqueline Mânica, onde nós tivemos Jonas Matos e o Alex Bagé como os nossos convidados aqui nessa parceria com a RDC TV, e nós falamos sobre a questão do empreendedorismo, né? Se empreender é um ato de coragem, é um ato de loucura, um ato de persistência, de preparo, tantos outros adjetivos que nós tivemos aqui. O podcast de hoje fica por aqui, mas você encontra todos os episódios, os que já passaram e todos os que virão, no 524 da NET, ou nas plataformas digitais e na RDC Play também. Até a próxima.